Olá, pessoal, boa noite. Muito obrigada a todos que se conectaram. Então, hoje a gente vai falar sobre iniciando na carreira tech. Então, a gente sabe que a carreira de tecnologia, a área de tecnologia tem demandas, apesar do mercado, né, estar um pouco assim em baixa, muita demissão, mas tem muita gente que já fez um curso e tem dificuldade de conseguir o primeiro emprego, e ao mesmo tempo tem gente que pensa, está insatisfeito com a carreira e pensa, acho que eu vou para a área de tecnologia, que o salário é bom, tem muita demanda. Mas a primeira coisa que a gente pensa quando pensa na área de tecnologia, em termos de profissão, é desenvolvedor. Mas tem muitas outras carreiras que não são tão assim conhecidas, né, para quem ainda não é da área. E hoje a gente está com o Pedro e com a Maraísa, e o Pedro vai se apresentar rapidinho. Pedro, boa noite. Não sei se eu posso falar boa noite já, são 6 horas. Ah, não, acho que já é boa noite, sim. É Boa boa noite, Ju, noite, tudo bem? tudo bom? Tô de bola. Gente, é um prazer estar aqui nessa live para falar desse assunto que o pessoal às vezes fica na dúvida, né? Da parte de carreira. Como que depois de um curso, ou até antes de escolher o curso que a pessoa quer fazer, ela escolhe qual parte de tecnologia ela vai entrar. Eu trabalho aqui na EBAC como PO, trabalho aqui na gestão dos projetos, e acho que é bacana a gente bater esse papo para entender o que é a área de tecnologia, né? Porque tem muito esse mito, ou na verdade essa percepção de que a área de tecnologia talvez seja só desenvolvimento ou só programação. E não é, né? Tem muitas outras áreas que é o que a gente vai bater aqui hoje. Certo. Pedro, muito obrigada. O Pedro daqui a pouquinho vai falar para a gente rapidinho de de como funciona, né, uma dinâmica e falar também de outras profissões, outras carreiras como Product Owner, Project Manager, UX, UI. É, deixa, e junto com o Pedro a gente está com a Maraísa, que já fez live com a gente, ela é Tech Recruiter, e a gente vai chamar ela aqui. Olá, Mara, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Ju. Boa noite, Pedro. Consegue me Bom te escutar bem? Sim, a gente está te ouvindo bem. Bom te ver novamente por aqui. Você se apresenta rapidinho? Claro. Bem, muito obrigada pelo convite de novo, Ju. Prazer, Pedro. Eu sou a Maraísa, eu sou Tech Recruiter na MS Tech, uma empresa aqui de tecnologia no interior. Eu estou há mais de 10 anos na área de tecnologia, entre estudos e na parte profissional também. Eu sou formada em sistema de informação, fiz técnico em informática, trabalhei por uns bons anos na área de TI e faz 3 anos que eu fiz transição de carreira para a área, né, do RH Tech, no caso. Então, dá para abordar bastante coisa nessa live aqui. Então, muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, gente. Estou feliz de estar aqui com vocês. Então, o Pedro ele vai fazer uma explicação rápida, já que ele trabalha numa escola e lá na IBAC tem vários cursos dentro da área. Tem cursos voltados para a arte, né, Pedro? E também na parte de tecnologia. Então, eu acho que é bacana você explicar um pouquinho dentro da área de tecnologia os cursos, enfim, as profissões que tem, para o pessoal conhecer, quem está em dúvida ou quem está em transição. Show de bola. É isso mesmo. Aqui na EBAC a gente tem os cursos de arte criativa, mas também tem um foco muito grande nos de tecnologia. A gente forma, né, o profissional para ele, antes de tudo, conhecer qual área ele quer trabalhar. Então, mais que ele, poxa, eu quero aprender Python, eu quero aprender Java, ele tem que voltar um passo atrás ali no tabuleiro e entender que se ele escolheu uma área dessa, ele escolheu a área de desenvolvimento. Mas tem muitas outras áreas. Gestão de projeto, levantamento de requisitos, a gerência mesmo de um projeto, o papo com o cliente. Às vezes a pessoa fala, poxa, eu amo tecnologia, cara, mas eu não consigo me bater ali na programação, eu não consigo me fixar naquilo. E não é mandatório, né? Você não tem que ser bom em programação. Se você souber as tecnologias, souber como encaixa, você pode muito bem cuidar de um projeto, você pode fazer ali o levantamento de uma equipe, que é muito importante, né? Uma boa equipe fazem bons projetos. Então, mais do que só o conhecimento técnico em si, uma coisa que eu sempre peguei e que a gente aqui da EBAC prega é justamente isso, é você saber colocar um projeto para rodar. A gente vive, né? Acho que a Maraísa pode até me complementar com isso, de que a gente vive num mundo que o profissional ele tem que ser especialista sim, mas ele tem que ser o generalista especialista, ele tem que saber resolver um problema. Como?
talvez ele não saiba a tecnologia na hora, né? Eu brinco muito que o pessoal às vezes tem aquela frustração, igual de eu, por exemplo, tive muito de falar, poxa, eu faço engenharia da computação, por que eu estou vendo cálculo? Sendo que cálculo você só vai ver, poxa, você trabalhar com data science, alguma coisa muito, muito específica. De resto, você usa uma biblioteca ali, que para quem não sabe, é aquele conjunto de informações prontas e a gente coloca para rodar. Por que eu estou vendo isso? Porque faz parte do jogo, né? E muitas vezes, tudo que você viu ali na faculdade ou em um curso, vai chegar no mercado de trabalho e você vai precisar de alguma coisa extra. Então, maior importância que eu vejo do profissional na hora que ele está estudando, na hora que ele está buscando esse conhecimento, é ser falando bonito, o agente de mudanças. É o cara que vai pegar ali o problema e ver como que ele vai encaixar, como que ele vai conectar, né, a equipe, como que ele vai buscar esse conhecimento com outra pessoa. Falando bonito de novo, de hard skills, né, de qual parte ele vai escolher, depende muito de qual parte da cadeia. Mas falando em tecnologia, uma coisa que eu sempre recomendo é o cara começar com uma linguagem não mais fácil, mas mais amigável, para ele entender a lógica de programação, o pensamento computacional, né? Como que o computador pensa, que é muito similar ao nosso. Nessa época que chat GPT está bombado, a gente ouve muito o pessoal falar, né, de redes neurais, de como que funciona uma inteligência artificial. E você pode ver que é muito parecido com a nossa, né? Se a gente pensar no músico, que ele está tocando violão, muitas vezes dançando no palco e cantando a música, quantas funções ele não está fazendo? Está trabalhando, né, a coordenação das mãos, das pernas, da boca para cantar no tom. Tudo isso são as threads, que é o que o computador faz. Ele divide um grande processo em pequenas entregas, né, em pequenas responsabilidades dentro do cérebro dele ali, que seria o processamento, para entregar esse resultado. Então, entender a linguagem de programação é muito importante, mas entender como o computador funciona para que você entregue isso com uma boa performance, né, com uma integridade, por isso que já entra, né, nessa parte do estudo. E falando dessas áreas de tecnologias focadas na entrega do produto, então a gente tem, claro, o desenvolvedor, e a gente tem também um cara que eu gosto muito, que é o cara de qualidade, o cara de QA, né, Quality Assurance, que é o cara que vai garantir, ele vai dar sabe o engenheiro da obra, quando sobe o prédio e vem o engenheiro fala, dá o autógrafo dele e fala, tá certo, não vai cair? O cara de QA é esse cara, ele vai testar, ele vai validar, ele vai mostrar que tudo funciona. E por que eu acho uma profissão, né, uma profissão não, uma parte da profissão de tecnologia incrível, o profissional de QA? Ele transita em todos os mundos. Uma hora ele está corrigindo não, né, validando um código em Python, outra hora ele está num código mobile, outra hora ele está numa outra área, ele tem que entender como tudo funciona. Isso dá uma baita de uma bagagem para o profissional chegar no mercado e já saber as tecnologias que ele vai usar. Eu vejo muito nas comunidades que eu participo, até mesmo com os quase 100 mil alunos que a gente tem aqui no EBAC, da galera falando, poxa, mas eu queria mais projeto, eu queria aplicar mais as coisas. Com certeza você tem que aplicar. Mas mesmo sem ter um projeto fixo, você pode atuar como um profissional de QA. Então, poxa, vai buscar as tecnologias que a Netflix usa, que é um exemplo ótimo de arquitetura de sistemas, né? Como que funciona a parte de servidores, todas as partes de conexões. Vai buscar esse conhecimento, vai tentar fazer, né, esse caderno de testes na sua cabeça para ver como funciona. Pô, deu um bug aqui no meu aplicativo, fui chamar o carro na Uber e acabou não vindo. Por quê? Tenta entender aonde foi o erro do aplicativo, foi um erro de conexão, foi um erro de lógica. Então eu sempre incentivo, né, a gente sempre incentiva a proatividade nessa parte do estudo. Agora, Pedro e Maraísa também, vocês acham que qualquer pessoa pode começar na área de tecnologia? Assim, por exemplo, desenvolvedor. Eu acho que é importante gostar de lógica e ter uma certa afinidade, porque não é todo mundo que gosta. Então, quem gosta de lógica e tem uma certa facilidade, eu acho que tem mais afinidade e pode dar mais certo com o desenvolvedor. Assim como as vagas de design dentro de tecnologia UX, UI, pessoas que têm, né, muita gente migra, né, do marketing, do design para UX, UI, e UX também é uma profissão que você tem comunicação com o cliente, né? Então, é bom você gostar da interação, tem que fazer teste. Então, você tem que tanto fazer a comunicação com a área técnica, com os desenvolvedores, como também com o cliente. Então, assim, trazendo nesse contexto, como você daria de dica, assim, como... Calma, gente, deixa eu reformular a pergunta que eu não estou conseguindo. Mas, assim, você tem dica de como a pessoa vai descobrir
qual parte da área de tecnologia a pessoa vai ter mais afinidade ou esse tipo de investigação? Eu posso começar a responder? Claro. Bem, primeira pergunta, né? Sim, qualquer pessoa pode entrar na área de tecnologia. Antigamente era o pessoal mais da matemática, da física, das exatas que vinham para a parte de tecnologia, até mesmo porque nos anos 80, 90 não tinham tantos, na verdade nem tinha curso focado na área de tecnologia. Depois dos anos 2000, de fato começou, né? E agora que está disseminado. Como você disse, o pessoal de designer, sim, migra bastante para UI UX, mas essa parte de exatas ainda é muito forte. O pessoal da engenharia, independente da engenharia, o pessoal migra bastante. Nos últimos meses eu fiz bastante entrevista até com o pessoal das biológicas, né, que vieram dessas áreas, sei lá, medicina veterinária e outras, que têm visto que é ali na parte de QA ou UI UX, é aquilo. Provavelmente o Pedro vai falar sobre que a importância dos estudos, né, para você experienciar, para você ver realmente o que você gosta, porque normalmente na TI tem muito viés, né, e muitos mitos que só tem homem na tecnologia, é muito difícil, é só para pessoa muito inteligente, tem que gostar muito de exatas, eu não gosto de pessoas, então eu vou entrar na TI. É muito distorcido, né? Então, se para entrar na TI, sim, pode ser qualquer pessoa, independentemente do gênero, como que eu vou escolher a área? Estudando e experienciando e vendo qual que é essa maior afinidade. Por isso que os estudos são tão importantes, no caso, se é uma faculdade ou um técnico, porque a gente experiencia um pouco de tudo. A gente experiencia a parte de suporte técnico, a gente experiencia a parte da programação, a parte mesmo do administrativo, né, da área de TI, né, os sistemas de informação. Então, eu mesmo, né, eu vim da área tech, mas hoje eu estou no RH Tech, né? Então, falando até de uma pesquisa que foi feita pela Dell, né? A Dell Technologies, ela investiu numa pesquisa do Instituto do Futuro em 2017, e essa pesquisa fala que 85% das profissões ainda não existem até 2030. Então, por exemplo, a próprio Tech Recruiter começou a entrar no mercado em 2018. Fazem 5 anos que tem aí o Tech Recruiter, que é o RH especializado para contratar profissionais de TI, né? E mais para frente eu falo um pouquinho sobre LinkedIn. Mas esse é um pouquinho aqui da minha visão. E você, Pedro? Eu vou na mesma linha e eu adorei o que você colocou de ser de qualquer área e ter essa divisão, né, de quando a gente fala de programação. Antigamente, igual a Marisa comentou, super bem comentada, a programação ela era mais baixo nível, que a gente diz. Era mais enxugar bit, se a gente fala assim. Você tinha que ir passo a passo. Não que hoje não seja, né, o algoritmo, mas antes era mais ainda. Se a gente pensar de novo naquele funcionamento do computador, o computador é um circuito eletrônico. Então, o que passa ali é uma energia, sim ou não. O famoso 1 e 0, né? A gente pensar na programação antiga, porque o cálculo era muito importante. A gente programava em Assembler, a gente não, né? Porque eu não passei por isso. Mas era se programado em Assembler, era se programado nessas linguagens que você tinha que calcular realmente o tempo de chegar a informação no processador, de como, né, de como fazer o computador entender um sinal. Hoje, a gente já tem os compiladores, a gente já tem, né, a possibilidade de usar uma linguagem de programação. Então, é quase que uma conversa, ainda assim que bem complicada, né, e bem conversa de maluco com o computador. Você tem que passar as instruções. Então, print significa que o computador ele já sabe. Quando você passa um comando, por exemplo, print, você está querendo printar uma coisa na tela, né, aparecer essa informação. Você não precisa mais fazer esse passo e reinventar a roda de como conversar com o processador. Você vai passando as instruções para ele fazer. Então, ainda assim, deu uma, entre mil aspas, claro, facilitada no processo. Você já consegue ser muito mais direto, mas ainda assim você precisa dessa parte da lógica, você precisa entender os conceitos, talvez até um pouco de inglês, dependendo, né, de... Sempre é bom, né, mas dependendo você vai precisar um pouquinho mais, se for uma linguagem mais nova, para ler os manuais, para buscar essas informações. Então, se você quer ser na área de desenvolvedor eu acho que você precisa já ou ter muita dedicação ou ter já uma aptidão para essa parte mais lógica. Agora, para a área de tecnologia como um todo, poxa,
De jeito nenhum, eu acho que todo mundo pode participar, porque tem muito o que contribuir. Eu já vou passar um pouquinho, né, daqui a pouco, uma esteira de desenvolvimento, como se a gente fosse desenvolver um projeto aqui junto. Mas eu quero voltar num outro tema que a Maraísa colocou, que é essa questão de qualquer pessoa de gênero, qualquer pessoa de idade, independente falando de mercado, eu estou falando da pessoa aprender. Poxa, eu já vi vários cases aqui no Embaque, fora, de pessoas que vieram de diversas áreas. A pessoa trabalhava com manicure, assim, não utilizava o computador, e hoje ela conseguiu um emprego na área. A pessoa, a tendência, né, de crescimento das mulheres na tecnologia é muito alta, tem vários incentivos para isso. Então, assim, é uma crescente muito grande. O etarismo é um ponto que é batido muito forte nas empresas agora, né, para colocar pessoas com uma idade não mais avançada, mas uma pessoa com uma idade maior já na sua empresa, por mais que ela ainda entre num cargo de júnior, porque ela fez, né, uma migração dentro da área de tecnologia, ou dentro de qualquer área, mas de colocar essa pessoa. Então, sim, gente, eu acho a área de tecnologia muito rica em todos os sentidos, rica de conhecimento, rica de salário, porque é verdade, né, é uma área que paga bem, e não tem problema, se, às vezes a gente recebe isso nos fóruns, tem problema, eu tô querendo entrar só por isso. Claro que não. Só escolhe muito bem a área que você quer entrar para você não se frustrar. Então, às vezes, você não tem aptidão nenhuma para ser um desenvolvedor. Aí você fala, vou trabalhar com tecnologia, então tenho que ser desenvolvedor. Frustrei. Não, você não precisa trabalhar com tecnologia. Vamos pensar aqui que a gente quer fazer, esse aplicativo aqui que a gente está usando para fazer a live. Então, o pessoal que está vendo direto no resultado final, a gente tem um aplicativo de live que está juntando as 3 pessoas para falar. Para ter a concepção desse projeto, né, para ter toda essa etapa até esse produto final que a gente está usando, primeiro de tudo teve o planejamento, né, teve os requisitos de negócio. Então a gente precisa de um servidor que as pessoas vão se conectar e conversar entre si. Enfim, essa etapa de planejamentos, de requisitos de negócio, exige o quê? Uma pessoa comunicativa, uma pessoa que tem uma boa visão de negócio, saber como que vai encaixar, como que vai distribuir essa plataforma. Por mais que a gente está falando de tecnologia, a gente vai entregar um produto que vai ter código, que vai ter todas essas partes, a gente está pensando no business, a gente está pensando no negócio. Então, ainda assim, é uma área integrada na parte de tecnologia que você pode entrar. Pedro, como que eu entro nessa parte de planejamento de requisitos? Olha, primeira coisa que eu brinco é, que dor que você tem nessa casa? Eu sempre esqueço a lista de compras no mercado. Eu sempre esqueço que eu tenho reunião. Poxa, pensa quais seriam as etapas para desenvolver um aplicativo desse. Então, poxa, eu precisaria de uma tela, eu precisaria de uma parte de login para eu saber que são as minhas notas, que não são de outras pessoas. Então, faz esse processo e depois você vai migrando. Essa é a primeira etapa de um planejamento de projeto. Depois a gente segue para análise de requisitos de sistema. Então, poxa, vai ser desenvolvido um aplicativo web, então talvez eu vou fazer ela em React. É uma parte que já começa a ficar mais técnica, mas que não necessariamente você vai codar ainda, mas sim você vai ter que ter aquela busca, né? A gente sempre ouve que, para a área de tecnologia você vai ter que estudar sempre. Realmente vai, mas não necessariamente seja estudar sempre para desenvolver aquilo que você está fazendo, mas sim para saber que existe, saber que conecta, saber que um Python funciona melhor para determinadas entregas, por exemplo, para análise de dados. O Java para análise de dados não funciona bem. Ele não tem uma boa performance, ele não é tão legal. Funciona, mas não funciona tão bem. Então, essa parte de análise de requisitos de negócio é uma coisa que o profissional ele tem que ter para si. Ele tem que ter essa pesquisa, ele tem que ter essa busca antes de entrar no mercado. E aí decidir se é uma área dessa. Podendo subir um dia, claro, né, tendo todo o processo ali de uma empresa, mas para chegar o cara que vai coordenar esse projeto, precificar. E aí a gente entra nas partes que são mais técnicas. Então, a parte de design, que a gente divide no cara que vai literalmente desenhar, e o cara que vai colocar esse desenho no código. Porque quando a gente prototipa uma tela, então, poxa, a tela vai ser branca, com as 3 pessoas uma do lado da outra. Esse design, ele é literalmente um design, pode ser feito numa folha de papel. Esse é um cara. Esse cara precisa ser criativo. Eu jamais conseguiria ser um cara desse. Você me dá uma folha em branco para fazer um círculo, eu choro. Mas já trabalhei com a parte de front-end, que é pegar esse sonho que a pessoa idealizou e codar, e juntar os elementos na tela para fazer aquilo rodar no sistema. Então, assim, são 2 áreas que você pensa, poxa, eu acho lindo, eu, por exemplo, sou apaixonado no site da Apple. Tudo que a Apple posta no site eu acho demais. Porque você vai rolando a página, e a página cresce, aí daqui a pouco você está dentro do iPhone, aí ele vai mostrando, poxa, aquilo ali é uma experiência do usuário, né? A interface é muito bonita, o desenvolvimento foi muito bem feito, a performance é ótima, tudo aquilo ali me encanta. Então você tem que entender qual daquelas partes é quando você rola a página para baixo e a imagem cresce, é isso? Isso a gente está falando de experiência.
É a interface que é muito bonita? Isso a gente está falando de interface. Ou são os desenhos? Poxa, se for os desenhos, aí você é um cara que vai ficar ali mais na parte, né, de prototipação das telas. Um exemplo só da área de design. E aí depois, se você for para a parte de código, não, Pedro, eu sou um cara técnico, sou um cara mais de exatas, vamos dizer assim, quero quebrar a cabeça ali no código, tela preta para tudo quanto é lado, acessar fórum. Cara, show de bola. É uma das áreas, né, maiores áreas de quando a gente fala de tecnologia. Só entenda qual delas você quer. Se você quer pegar essa parte visual e colocar ela para rodar, ou se você quer pegar a parte lógica, né, e colocar para rodar. Porque a gente falou só da parte visual de uma live acontecer. Mas imagina o que está acontecendo atrás. A minha informação está indo para um servidor que está juntando todas as conversas aqui dos três, transmitindo para vocês, coletando dados, todas essas partes. É uma parte muito mágica também, e também muito complexa. Você tem que saber quais tecnologias usar, mas você tem que saber como aplicar elas. Então, se você for um cara técnico, o desenvolvimento é para você. E aí depois eu fecho, né, com o QA, que eu já falei que é o cara dos testes, e a parte de monitoramento, que também é uma área muito boa. Quando eu comecei na área de tecnologia, eu entrava nessa de monitoramento mesmo. A parte de servidor, que é quando você vai, poxa, isso aí a gente já brinca. Todo mundo tem o celular que fala, será que cabe mais um aplicativo? É basicamente isso em larga escala. É você ver se o seu servidor comporta mais clientes, se o seu banco de dados aceita essa evolutiva que você vai fazer para buscar mais informações. Então, são várias etapas que estão aqui numeradas, né, para a gente colocar. Depois, Ju, posso até te mandar para você ver onde a gente compartilhar para a galera esse fluxo desenhadinho. Eu acho que fica muito bacana do pessoal ter. Mas o que eu sempre prego antes de você entrar na área de tecnologia é conheça qual área você vai. E como que você vai conhecer? Com um projeto, não tem como. Pega um exemplo na internet, tem vários e vários e vários no YouTube, ou no EBAC também, pode acessar lá que a gente também tem, mas enfim, pega um projeto para fazer, aonde você achar, como você achar e quebra a cabeça. Ah, o Pedro falou da etapa de layout, poxa, eles pensaram aqui, ó, a cor azul combina com esse tom, com essas partes. Ah não, o código, eu vi aqui que eles estão usando em React, vá atrás e busque. Esse é o passo a passo que a gente sempre coloca aqui nos cursos, e eu sempre coloco onde eu falo, porque foi o que eu fiz. Comecei na área de QA e nessa parte de monitoramento, porque não sabia programar. Falei, bom, quero entrar na área que vê um pouco de tudo, e tem na área de QA. E tem a parte de user experience também, né, de UX. Sim, sim, claro. Que é o profissional que vai ficar focado na experiência. Então, ver aonde agrada mais os olhos, vamos dizer assim. Tem alguns exemplos do LinkedIn que eu adoro, que o pessoal compara, né, duas interfaces, duas partes, tanto na parte de interface, tem sempre essa dúvida, né? UX e UI, onde fica, né? Os dois têm uma linha tênue. O UX é na experiência, como que ele vai usar o seu aplicativo, e o interface, né, o UI, é como ele vai ver o seu aplicativo. Certo. E em relação às carreiras, você tem mais alguma coisa a acrescentar, Pedro? Falando um pouquinho dos cursos também? Olha, das carreiras, eu falo, o primeiro passo é você decidir a sua área. Depois, eu gosto de fazer o processo inverso, que é o que a gente sempre recomenda. Pega esse projeto que você sonhou, então, poxa, eu quero fazer um aplicativo de lista, quero fazer um aplicativo de carrinho de compra, e aí vai vendo quais tecnologias você pode usar antes de escolher. Eu acho muito complicado quando você chegou na área, você bater e falar, joguei aqui no LinkedIn vagas para Python, tem 10 mil vagas, e para Java tem 8 mil. Ah, não, então eu vou no Python. Eu acho muito complicado, talvez não seja para você, né? Cada linguagem de programação tem o seu jeitinho de escrever. Eu brinco que falar porta e door é a mesma coisa, só muda a linguagem que você falou. E na linguagem de programação é a mesma coisa, né? Você vai ter o mesmo resultado, independente da performance, a gente sabe que isso varia nas linguagens, mas você vai ter o mesmo resultado. Como você vai escrever depende da linguagem, de como você se adequa. Então, escolhe um projeto e vai treinando. Falando em curso, olha, um produto que a gente tem aqui no EBAC que eu gosto muito é o curso de TI do Zero Pro, porque a gente pega a primeira etapa dele, ele tem código, mas ele é focado justamente nesse projeto. A gente vai fazendo essa transição por cada parte dessa esteira de desenvolvimento, né? E quando a gente fala esteira, não é uma esteira do processo de Fordismo, né? Que a gente vai, faz uma parte, outro faz outra, e assim vai. Não, é aquela esteira ágil, né? Que ela vai e volta. Então, manda para o desenvolvedor volta para o design, a gente vai fazendo essa parte para o usuário, né? Para o aluno, no caso, entender aonde ele mais gostou. E daí para frente ele escolhe a especialização. Então, esse é um processo nosso, que é um produto, é um curso, mas que você pode fazer, né? Você pode pegar um projeto e ir entendendo as partes dele e ir seguindo. A minha dica é sempre essa, é a prática.
Certo. E, Mara, vamos falar um pouquinho da pessoa que fez o primeiro curso e está procurando o primeiro emprego, aí ela está pensando, ai, e meu LinkedIn, como que eu vou atualizar? Como que eu vou fazer para, de repente, ou achar vagas, ou para quem é um pouco mais experiente dos recrutadores acharem, né? E, então, vamos falar um pouquinho dessa parte. Claro. Isso é muito comum, né? Normalmente o pessoal gosta da TI, quer ganhar dinheiro, né? Como o Pedro ele falou, realmente TI dá dinheiro, mas é aquilo, né? Entrei hoje, tá brotando dinheiro. Tem todo um processo de crescimento, evolução, aprendizado. Então, eu fiz até um post hoje, agora à tarde. Eu dei 3 dicas ali. Poxa, estou iniciando a carreira tech, o que eu faço agora? Primeiro, criar um LinkedIn estratégico. Nos meus destaques no meu LinkedIn, tem até ali algumas, acho que se não me engano, são 5 dicas para devs, né? Então, poxa, quero ser dev? Segue ali a dica do Pedro, cria projetos. Como fazer isso de forma pública? GitHub. Se vocês não conhecem o GitHub, por favor, Tem conheçam. que criar uma conta, né, Mara? Tem que criar Cria uma uma conta. conta e isso, Sim. publica seu projeto ali, seu projeto vai ficar público. Isso é muito bacana, você pode fazer colaborações em outros projetos também, né? E você pode colocar a sua conta do GitHub no seu LinkedIn, deixar, né, ali, seja no sobre, seja em algum link ali no seu perfil. Isso é muito bacana mesmo. Poxa, não quero seguir na parte de desenvolvimento, Paraíba, eu quero seguir na parte de UI UX. Portfólio também, é muito importante ter um portfólio. Poxa, Maraísa, não quero. E ter o link do seu portfólio também no LinkedIn, ali no seu, no seu perfil. Poxa, eu quero ser QA. Como que eu faço um LinkedIn estratégico? Dá para fazer tanta coisa, e essas dicas agora que eu vou passar, basicamente servem para todo mundo. Além de fazer o LinkedIn, como que se faz o LinkedIn estratégico? Coloca ali embaixo da sua foto a vaga que você está procurando, né? As pessoas às vezes me falam, mas eu sou estudante, eu não sou desenvolvedor, sei lá, PHP, Python, não sou QA. Ok, mas coloca essas palavras-chave, porque o primeiro filtro, né, do algoritmo do LinkedIn é o título dessa parte. Então, e o LinkedIn, o algoritmo dele, ele vai muito por palavras. Então, quanto mais palavras-chave você usar, melhor vai ser para você ser encontrado mais rápido, né? Então, usar essas palavras-chave no seu LinkedIn, seja em curso, seja no que você está buscando, coloca bastante coisa no seu sobre, focada na parte profissional, onde você está hoje, o que você está fazendo, para onde você quer chegar, né? O LinkedIn é um local de trocas, né? Por ser uma rede profissional, é sempre um local de troca. É uma empresa, uma pessoa, sei lá, jurídica te procurando para você prestar um serviço, né? Você vai dar ali suas horas, seu conhecimento para um trabalho, para um projeto. Então, é uma troca que você pode contribuir para essa pessoa, né? Então, para quem está iniciando, normalmente a gente fala muito de soft skills além de hard skills, né? Que a hard skills que o Pedro até colocou ali no começo, hard skills é a parte técnica. Poxa, eu quero ser um desenvolvedor PHP. Ok, o que eu tenho que aprender dentro do PHP? Isso é a parte técnica. E a parte de soft skills? Poxa, como que eu tenho que falar na entrevista? Como que eu me preparo para uma entrevista? Como eu preparo meu currículo, meu LinkedIn, que é um currículo também, hoje a maioria das empresas utilizam o LinkedIn ali para recrutar. Então, essas dicas são muito preciosas. Além disso, o networking, o pessoal sempre fala, faça networking, e tem aquele viés, né? Mas, poxa, eu sou da TI, eu sou tímido, tem muitos introspectivos na TI, né? Então, poxa, não tem, se você, né, não tiver essa habilidade ainda em comunicação, porque é treino, eu sou introspectiva, Você por se exemplo. considera, Mara? Você se considera introspectiva? Não, eu sou, Ah, ponto. bom. Hã? Eu sou. Eu sou introspectiva. Ah, Sim.
É que a comunicação é uma habilidade que a gente treina, né? Sim, Então, sim. Tem que ter, né? É, sim, hoje em dia todo mundo tem que ter, gente. sim. Inclusive o Mas pessoal da área técnica que tem comunicação é muito valorizado, né? sim, normalmente esses a gente gosta de puxar para a área de tech lead, né? Os líderes Sim, técnicos. Mas para quem não tem, né, ou está desenvolvendo ali uma comunicação, às vezes é muito jovem, eu mesmo comecei com 15 anos na TI, então eu indico bastante eventos de TI. Eu até indiquei hoje a Campus Party. A Campus Party é muito legal, é um evento de, normalmente, né, uma semana ali, você pode acampar literalmente no local, tem muitas palestras, você consegue experienciar e conversar bastante com vários profissionais da área. Tem a RoadSec, que foi até mês passado, que é um evento também de tecnologia mais focado na parte de segurança de TI. Tem o TDC, que é o The Developers Conference, que é muito bacana também, tem várias trilhas. Normalmente são 2, 3 dias, dependendo do local do estado, né, que está acontecendo. E é muito bacana. Tem os hackathons também, os hackathons são bem sim. interessantes. Então, assim, poxa, não consigo conversar, chamar alguém do LinkedIn aleatoriamente para perguntar sobre a área. Isso é uma coisa que hoje em dia eu faço pra caramba, né? Chama a pessoa ali no LinkedIn, então, vi que você trabalha na mesma área que eu, bora bater um papo sobre isso aqui? Quero saber como que tá aí, tá, né? Tô sofrendo aqui, aí tá igual. Então, poxa, se não tem essa soft skill ainda, meu, vai para eventos. Evento, mesmo que você fique quietinho, você vai começar a pegar o contato, o LinkedIn, o Instagram, que é sucesso para Eu iniciar. acho que uma forma boa também, porque eu acho assim, a pessoa que é introspectiva é mais fácil interagir no online do que no presencial, de repente. Então, ela pode entrar em comunidades. No começo, ela pode ficar só observando. Depois, assim, escrever é mais fácil do que falar presencial, né, gente? Então, assim, você pergunta. E também eu acho que é legal em escolas, né? Então, perguntar para o professor, eu acho que também é uma forma que a pessoa se sente menos, né, constrangida, de repente, de chamar algum profissional. Então, comunidade, eu acho que é muito legal. Hoje em dia, tem comunidade de Dev Júnior, tem vários, você tem que fuçar, né, no GitHub, no LinkedIn, e começar a interagir, porque nessas comunidades são divulgados eventos, tem dúvidas, às vezes tem alguém que compartilha, né, algum problema ou tudo, ou como tô pensando em inglês aqui, overcome, como superou, né? Superou a. E então é muito bacana, porque você acaba ficando mais próximo das pessoas que de repente têm a mesma dor que você, ou estão no mesmo estágio, né? E aí o evento presencial, claro que conecta muito mais, né? Você tem mais oportunidade. Ah, e também assim, Maraísa, eu acho que é legal você seguir algumas recrutadoras, né? Tech, igual a Maraísa, ou outras pessoas, segue algumas dicas, nessas você comenta, né, e puxa um papo, ai, por favor, me dá umas dicas, tal, né, pelo amor de Deus, me dá uns 15 minutos. Aí, assim, alguém vai falar com você, você insistir, alguém vai te dar uma atenção, aí você pergunta suas dúvidas, né, professor também, eu acho que é legal, e assim começa, né. Sim, só para finalizar e deixar o Pedro falar um pouquinho, isso, né, de seguir recrutadores, né, independente, é fundamental porque mesmo que, poxa, não tenho coragem de abordar a pessoa, que realmente a gente recebe muito currículo em todos os locais, mas a gente também compartilha muito, né, Sim, muitas vagas. Então eu recebo muita mensagem do pessoal, poxa, Maria, você sabe onde tem? Eu olho, não sei atualmente exatamente nessa stack, mas você já olhou em tal comunidade? Então eu falo o nome da comunidade, tal, dentro do Discord, né? Tem vários ali. Se não conhece o Discord, pelo amor de Deus, né? Normalmente o pessoal que joga conhece, quem não joga normalmente não conhece. Então, isso é bem bacana, assim. E na parte comportamental, eu posto normalmente bastante dica, né, para entrevista, ou boas práticas, né? Até o Pedro comentou, o pessoal faz o comparativo do UI UX, né? Das imagens. Eu
não faço esse comparativo na parte tech, mas eu faço boas práticas mesmo. Poxa, na entrevista, como que é bacana fazer? A gente tem que falar do char, né? Dos conhecimentos, habilidades, das atitudes e dos resultados. Que nem o Pedro falou, poxa, faz um projeto. Eu gosto de falar experiencia, mas basicamente faz um projeto. Eu falo experiencia porque eu vim da área do suporte técnico de data center, né? Então, eu não tinha um projeto, eu mexia com servidores, eu mexia na parte de backup, então não tinha exatamente um projeto para fazer, mas eu tinha exatamente uma linha de raciocínio para fazer o que eu estava fazendo, então experiencia. E nessa parte, na parte da entrevista do recrutamento, assim que seu currículo é selecionado, né, você passa pela entrevista e os nossos recrutadores, a gente avalia o char. Poxa, qual conhecimento você tem? Saiba o que você está falando, né? Use também as palavras-chave. As habilidades, colocar esse conhecimento em ação. Como que você coloca isso no seu dia a dia, né, na parte ali de estudos, por exemplo? E as atitudes relacionadas a isso. Às vezes a gente está falando de um programador que sabe muito, mas ou perde o foco muito rápido, ou não sabe se aprofundar, ou não sabe falar, né? E tem o R, né, que a gente coloca também, que é os resultados. Poxa, eu sei o que eu estou falando, eu sei fazer, eu sei, né, tirar isso da minha cabeça e colocar numa parte prática, mas dá resultado, né? Então, falar desse resultado também é bacana. Você não precisa de uma empresa atrás, né? Se você está começando, às vezes as pessoas falam, poxa, mas eu não tenho resultado. Como assim eu vou ter um resultado? Tem sim como você se comparar, né? Desde quando você começou até hoje, né? O que você fez? Você fez um Hello World na tela? Já é alguma coisa, né? Então, essas são as dicas assim iniciais. Eu acho muito legal essa parte do portfólio de você usar o GitHub. O GitHub é uma baita de uma ferramenta, e não só para você expor, porque tem uma galera que gosta de usar o GitHub como um Google Drive enorme ou como um pendrive enorme de projetos. Eu acho super válido, você tem que ter os projetos lá, mas o GitHub ele tem uma função muito legal que é a comunidade, essa parte de ser colaborativo. Ele te ranqueia ali de acordo com que você ajuda a galera, que você comenta sobre os códigos dele. Então, isso já traz, né, de forma implícita, o quanto você é ativo, o quanto você ajuda, ou o quanto você é interessado. Muitas vezes a galera fala, mas eu não tenho um projeto legal. Eu fiz, sabe, só uma página de login. Não, cara, você fez uma página de login. Tem todo um processo para você montar a página, né? Tem o design, tem a construção, tem você hospedar em um servidor. É toda uma cadeia de coisas que você tem que saber como valorizar. Querendo ou não, e a Mara me corrige se eu estiver errado, entrevistas está vendendo o seu peixe, né? Você tem que ser interessante. Então, tem gente que consegue vender a areia no deserto. Se você pegar aquilo ali, aquele projeto que você fez, independente do tamanho, e souber como vender, mostrar como fez, poxa, eu duvido, né? Uma empresa que pelo menos pode não te contratar porque talvez não se adeque àquela vaga, mas que não vai lembrar de você lá na frente. Isso já vem, né, de encontro ao ser ativo no LinkedIn, e ativo mesmo, né? Ter um LinkedIn muito bem estruturado, com as palavras-chave e tudo mais, os pontos-chave, mas ser ativo mesmo, comenta, né, numa publicação, gera engajamento. Pode reparar que a galera que posta realmente no LinkedIn direto, que usa o LinkedIn para ser um comunicador, eles sempre colocam uma pergunta ali no final da publicação deles. Inteligência artificial, blá, blá, blá. E aí, o que você acha disso? Você concorda? Responde. E, poxa, a pessoa ela pode te notar, a pessoa ela pode conversar. Eu sou um cara bem chato mesmo, que eu chamo a galera no LinkedIn para conversar. Justamente isso que a Marisa falou. E aí, a gente trabalha com a mesma coisa. Como que é aí? Né? Mesmo de empresas, entre aspas, concorrentes e tudo mais, tem que ter essa troca, você tem que conversar, você sempre tem que estar ativo. E os eventos online funcionam muito bem mesmo, tem vários. O TDC mesmo, você comentou, né, Maraísa? Tem a trilha, a trilha online deles, a Campus, você consegue assistir as transmissões no YouTube, é super fácil, não precisa nem se cadastrar. A EBAC, tem EBAC Online /webinars, todo dia tem webinar, inclusive agora. Então, assim, é muito... Agora não, né, galera? Daqui uma horinha. Mas é muito importante você participar, porque você conhece pessoas que estão ali buscando a mesma coisa que você, ou que estão ali buscando pessoas como você.
E o mesmo vale para o evento presencial. Eu sou super fã do evento presencial. Eu vim agora, acabei de chegar de 6 dias de campus, né? Que foi agora no final de julho. E, gente, é mágico, assim, né? O quanto de pessoas você conhece, as histórias que você vê, as pessoas que abordam, e até as que são tímidas, acabam se destacando no momento. Eu fiz uma palestra lá, mais ou menos desse tema aqui que a gente está falando, e a galera fica depois para conversar, você conhece as histórias, você entende a cabeça, né? Em que momento a pessoa está, e numa dessas surge oportunidade. Numa dessas ela lembra de você para um projeto. Comigo foi assim, eu participei muito de hackathon, muito, muito mesmo. E eu acho o hackathon mágico porque, sabe aquela dor, aquele problema que você fala, eu não sei que projeto fazer? Uma empresa vai te dar esse projeto. Vai chegar para você com esse projeto e quem vai estar vendo são os diretores, os coordenadores, os analistas, quem for, da empresa. Então você pode se destacar e já arrumar um emprego. Eu tenho uma história muito legal do que eu fiz da Magazine Luiza, que acabou que eu ganhei, mas assim, o ganhar é o de menos do hackathon, e pode parecer frase bonita, mas não é, porque o que você ganha mesmo do hacka é o networking, é o projeto que você usa de portfólio, e esse hackathon eu fiz em 2018, falei até hoje. Eu sempre tenho aonde colocar, porque você aprende muito, né? Ele te abre muitas portas. Então participe de hackathons, tem vários hackathons gratuitos. Esses eventos promovem isso, né? Então a Campus promoveu vários hackathons, o TDC, se eu não me engano, tem também. A gente aqui do Debate sempre divulga. Busque sempre, né, se colocar no mercado, sempre sempre mostrar aonde você está, em que passo está da carreira. E o GitHub, vou voltar nele de novo aqui para encerrar a minha fala, é muito importante. Tenha um GitHub bem construído se você busca vagas de desenvolvimento. Muito bom, gente, é importante. Gente, e na parte de se preparar para a entrevista, né? Como você falou, Pedro, a entrevista é o momento que você tem para se vender, então você tem lá 40 minutos, 50 minutos, e você tem aquele tempo para mostrar que você é interessante. Então, muitas das vezes a pessoa ela não tem habilidade de se comunicar, ou é tímido, ou fica muito nervoso e fica travado e perde a oportunidade. Então, tem como treinar. Eu acredito que tem como treinar, e na parte de treinar também comportamento, eu queria que vocês falassem um pouquinho da sua experiência e também da dica para o pessoal. Posso falar antes rapidinho, porque eu acho que a minha vai ser bem mais rápido. E uma coisa que eu já fiz é chamar recrutador e pedir para ele fazer uma entrevista comigo sem ser para a vaga. Só, suponhamos que você tem uma vaga aí, tem como a gente bater o papo? Alguns aceitaram, então tá aí uma dica para fazer. Mas eu acho que super tem como treinar. Eu acho que é super válido. Mesmo quando você está estabilizado numa empresa, ou talvez não queira, continue. Falar de você é muito difícil, né? Se vender é muito difícil. E aí, Pedro, o que você faz da vida? Putz, você trava. Então você tem que ter esse discurso muito bem feito. No que você é bom, Pedro? Vixe, não sei. Quais são os seus problemas? Não sei. Então você tem que treinar isso para saber como colocar numa entrevista. Mas vai lá, Maraísa. Valeu, Pedro. Hoje, os profissionais de TI, eles encontram dois tipos de recrutadores, né? O pessoal realmente, que é o RH Tech, né? O Tech Recruiter que está preparado para atender, né, essa demanda de fato entender as palavras técnicas. E bons recrutadores, normalmente, eles conseguem direcionar até a mesma área da pessoa. Eu já fiz muita entrevista, principalmente com estagiários que estão começando ali a carreira, e a pessoa, um exemplo, né? A pessoa adorava programar, mas ao mesmo tempo adorava a parte de infra, né? Mexer no computador, desmontar. Na hora já instalou, já pensou em DevOps? E o menino nunca tinha ouvido falar no DevOps. E aí eu dei todo o caminho, ó, fala com essa pessoa. Hoje, isso fazem uns 2 anos, e ele tá adorando, né? Continua como desenvolvedor, mas já tá galgando ali o DevOps. Então, bons tech recruiters normalmente eles conseguem ver as suas soft skills, suas hard skills e conseguem direcionar. Poxa, não tenho coragem, né? Que nem o Pedro de chamar a recrutadora ali, tentar os 15 minutos de entrevista. O que você faz? Tem as técnicas basiconas. Treina no espelho, tudo, mas uma dica que eu gosto muito de dar, eu dou mentoria, né, de carreira, eu falo sempre, faz sua linha do tempo. Sua linha do tempo mesmo de foca na parte profissional, no caso, né? Quando, sei lá, você começou o colégio, técnico, a faculdade, ou começou o curso, sei lá, de programação, fiz meu primeiro projeto e tal, faz uma linha do tempo, porque você vai conseguir
ser muito mais objetivo na sua fala, né? Por exemplo, uma apresentação, a gente fala muito de pitch. O pitch, normalmente, a gente demora ali uns 30 segundos, 1 minuto, ou até mesmo 5 minutos, né? Dependendo ali do pitch, para fazer na entrevista. Se a gente for pensar num pitch de 1 minuto, poxa, você tem 1 minuto, né? Para você se mostrar, se vender em primeiro momento ali para o recrutador. Então é muito importante você saber quais são as palavras-chave daquela vaga, você saber como a sua trajetória, que às vezes não tem nada a ver com o que você faz hoje, né, te levou para o caminho de hoje e como isso também agrega, né? Um exemplo, poxa, eu vim do técnico de informática, fiz sistema de informação, trabalhei na parte de suporte técnico, fui pré-venda de data center, comecei a estudar como arquiteta de soluções, fui auditora de TI e do nada virei tech recruiter. Não, teve uma virada de chave. Eu queria trabalhar com pessoas, mas eu não queria só trabalhar com pessoas, eu queria trabalhar com pessoas da área tech. Então, eu consegui juntar útil ao agradável. Então, tem todo um percurso ali na minha linha do tempo que eu consigo, né, dentro de uma entrevista, quando eu faço, para me vender, né? E aí isso facilita muito até mesmo para outros pontos, né? Quando a gente fala de entrevista, é importante fazer um SMART também, né? O SMART a gente vê muito em projetos, que é o específico, mensurável, realizável. O SMART é bacana para emprego, tem até um vídeo sobre isso no LinkedIn, que é bacana porque você vai muito focado na entrevista. Poxa, eu quero trabalhar como desenvolvedor, sei lá, full stack, eu quero aprender um pouco, né, de ambos, tanto do back-end quanto do front, eu quero um salário mais ou menos assim, sei lá, milão, às vezes a pessoa já está num nível que ela já está barganhando um pouco mais. Então, ver os benefícios, se é bacana PJ ou CLT, o que a pessoa não abre mão, sei lá, uma flexibilidade de horário, home office ou presencial na cidade dela, enfim. E isso tudo, esse smart, ajuda muito na entrevista também, porque às vezes o recrutador não fala alguns pontos que para a pessoa é fundamental. E aí a entrevista acaba, o recrutador para de fazer as perguntas. Normalmente os recrutadores perguntam: você tem alguma dúvida? A maioria não pergunta Não nada. pergunta. E, como o Pedro disse, meu, é uma venda, só que é uma venda mútua, principalmente nas gerações atuais, né? Então, o ideal é que as pessoas também, o candidato pergunte: poxa, mas como é a empresa? Essa vaga está sendo aberta agora? É uma substituição? Já existia na empresa? Porque você vai começar a sondar e até realmente se imaginar naquela posição. Isso é muito bacana para o recrutador, Se é né? O uma substituição. interesse. Se é uma substituição, perguntar como era o perfil e por que saiu. Agora, eu acho que tem a parte também que a pessoa tem que se preparar um pouquinho, né, gente? Olhar a empresa, olhar né, o que a empresa faz, se preparar um pouquinho, fazer perguntas para o recrutador, mostrando que estudou, né, que conhece a empresa, ou às vezes até elogiar, né? Falar, eu vi teu projeto, parabéns. Então, todo E o recrutador produto, né? gosta. Hã? E o produto, né? Tem gente, Sim. eu já ouvi de muitas pessoas, e até já fiz entrevista com pessoas que não sabiam nem o produto direito. Então, poxa, pelo menos o produto você tem Então, que saber, né, você vai poxa trabalhar com vida, ele. Você está querendo trabalhar com perdeu a ele. oportunidade, né, então tem que estudar o mercado onde está inserido, o histórico, se souber quem vai te entrevistar, principalmente quando você chegar na entrevista final, é um head, né, alguém mais, você tem que olhar o LinkedIn, a trajetória, né, gente, tem que fazer um pouquinho a lição de casa para chegar lá, tentar impressionar, né, falar: "Olha, ele está preparado, né, tem interesse", né, gente, mostrar interesse e tal. É isso. E Pedro, você, dos alunos, né, de tantos alunos que passaram na sua escola, você tem uma percepção, assim, de quais que, você acha que por conta do comportamento ou da dedicação, enfim, comportamento mesmo, soft skills, eles acabam, eh, saindo na frente ou acabam conseguindo emprego mais rápido. Então, você tem essa percepção do tipo: "Olha, gente, né, aqui na escola o que eu vejo é que alunos que são assim", ou enfim, você tem alguma dica para dar voltado para o que você sente, no pós?
Eu adoro. A gente tem o programa de empregabilidade aqui que já indica os alunos naturalmente. Mas eu, Pedro, já adoro indicar aluno que vai além, porque a gente tem os projetos. Então, o TCC deles é um projeto e a gente tem os requisitos. Então, poxa, a tela tem que ser feita em tal linguagem, com isso, todos os requisitos. Olha, muitos alunos fazem isso. E outros alunos fazem isso, e mais isso, e mais isso, e eles montam um plano. Um exemplo, a gente pede só a entrega do software. Aí ele entrega ali o link do GitHub. Mas tem uns que já entregam o link do GitHub com uma documentação, com como instalar, com os passos, com um plano de melhorias, né, o roadmap de evolutivas, com uma análise de QA falando aonde pode dar algum erro no futuro. Então, assim, todos que se destacam e chamam a atenção, não só minha, mas da EBAG como um todo, são os que vão além. E os que mostram o projeto. Porque muitas vezes o recrutador ou a pessoa que está ali, você pode estar fazendo 1000 coisas, mas se você não mostrar, é o famoso quem não é visto não é lembrado, né? Claro que também não precisa ser o chatão de ficar querendo mostrar tudo, mas se você souber estratégico que mostrar, poxa, eu fiz isso aqui, ó, eu fiz um plano de evolutivas para o projeto que vocês pediram. Isso é uma coisa muito legal de ver. Todo mundo gosta de ver que você foi além, que você mostrou. Então, aqui, assim, todos os alunos que se destacam, a gente tem casos de alunos que, num curso de 12 meses, de 9 meses, no primeiro, segundo mês, ele conseguiu emprego. Poxa, porque ele já virou o Einstein da programação? Não, porque ele se destacou e ele provou para a gente e para o recrutador que ele podia até não saber ainda, mas que ele ia fazer, que ele já fez uma baita de uma análise, que ele está em cima. E isso eu acho que é o que vale mais. Por exemplo, eu prefiro 1000 vezes trabalhar com uma pessoa que ela não esteja tão bem tecnicamente, mas que ela tenha vontade, que ela goste da marca, né? Eu brinco aqui que a gente tem muita sorte na EBAC, que todos os funcionários são apaixonados pela marca, porque é isso que move, né? E a mesma coisa é para o produto, para a tecnologia. Você vê o brilho da pessoa quando ela está programando. Tem gente que não tem esse brilho, que ela está programando ali porque ela está programando. E tem gente não que gosta. Porque olha aqui, ó, porque eu montei, eu conectei com essa API. Você sente isso, né? Coisa que percebe. E eu não sou recrutador, né? Isso é coisa que a gente sente no trabalho. Imagina a Maraísa olhando o pessoal e falando, esse daqui realmente gosta, esse aqui vai se dedicar mais. Então, acho que é um ponto muito, muito importante. Uma outra dica, até falando de contratação, voltando naquele tema, pesquisa a vida do cara que vai te entrevistar. Não para você agradar ele, mas para você ver quanto tempo ele tem de empresa. Se é que ele conhece muito da empresa ou ele acabou de entrar e está empolgado. Se ele estiver empolgado, você tem que estar empolgado também. Se você vê que na entrevista talvez ele está meio cansado, tenta quebrar o gelo, tenta conduzir aquilo ali, né? É um papo, é um flerte. Você tem que mostrar que aquilo ali foi legal. Eu acho que tudo que mostra que a pessoa se preparou para aquele momento é bacana, né? Então, porque você vê que a pessoa está achando importante aquele momento, então isso mostra que a pessoa realmente quer a oportunidade, né? E é o que você falou, uma pessoa interessada, né, que realmente quer, às vezes, no dia a dia, vai ter uma performance maior do que alguém que está encarando como mais um emprego, né? É, e da parte de que você falou que ia explicar um pouquinho de como funciona, tem mais alguma coisa para acrescentar, Pedro? A gente está nos minutos finais. E é isso, acho que a minha principal mensagem é divulgue o seu portfólio e divulgue você. Mostre do porquê que você vai agregar na empresa. E não só, eu vou agregar porque eu conheço de Python e porque eu fiz esse projeto. Não, vou agregar porque eu conheço de Python e de um projeto que inicialmente era só para entregar um e-commerce, eu já montei aqui um ecossistema a mais, ou se eu não montei porque eu não sei, mas eu montei um plano de como seria, quanto tempo demoraria, sabe? Sempre faça esse projeto. Às vezes a empresa passa case, né? Vá além, tenta entender. Eu lembro quando eu vim para entrar na EBAC, o meu case era de eu montar o que eu melhoraria nos produtos que a gente já tem. E aí eu montei o que melhoraria nos cursos que já tem. E aí eu peguei e falei, mas falta isso. E eu cacei, procurando na internet, de quanto em quanto tempo eles lançavam os produtos. Aí eu falei, pelo tempo de vocês, esse daqui entraria em tal mês, esse daqui entraria em tal mês, a gente já precisaria começar a planejar aqui. Poxa, fui muito mais além. Esses produtos rodaram? Nem todos. Mas você só tem que mostrar que você foi além, porque o recrutador, ele entende, né? Ele fala, o cara não está aqui, ele não sabe se esse produto é valioso para a gente ou não. Mas você mostrou que você foi além, que você, no seu dia a dia, você vai ter essa capacidade. Pelo menos esperamos que sim, né? Não minta na entrevista.
Não minta na entrevista. Não, não pode mentir, gente. Pode se valorizar, mas é diferente, né? Agora, Mara, você tem dica para alguém que tem muita dificuldade, assim, ou acha que tem a capacidade, mas em entrevista vai mal, ou é muito introvertido? Você tem alguma dica para a pessoa se preparar, treinar e tentar melhorar de alguma forma? Sim, mais do que tudo eu falaria, faz a linha do tempo, porque você sabendo qual é a sua trajetória, você consegue treinar, seja com um amigo, com um pai, com um colega, no espelho, você consegue treinar. E você treinando, às vezes você pode abrir só a câmera do notebook mesmo, você vai gravando, né? E depois você Boa, pode boa assistir. mesmo. E outra coisa que eu falo bastante, já treinei tech recruiters também, que são tímidos, que acontece, né, gente? Eu sempre falo, é uma conversa. Então, quando a gente vai fazer a entrevista, a gente estuda o candidato. E o candidato pode estudar a gente. Então, tenta encontrar as partes em comum. Toda vez que, sei lá, às vezes eu tô nervosa para entrevista, principalmente quando eu comecei, né? Ali no início, eu nunca tinha entrevistado na vida. Era da TI. Como que eu ia entrevistar? Então eu olhava ali o perfil do candidato no LinkedIn ou do recrutador no LinkedIn e via, poxa, tal pessoa fez o mesmo curso que eu, poxa, a pessoa é da mesma cidade que eu, poxa, a pessoa é da cidade, sei lá, do meu tio, da minha tia, dá para quebrar o gelo, né? A gente pode chamar isso de um rapport também, né? Um rapport é muito falado, que basicamente é esse quebra-gelo, colocar similaridades com a pessoa, né? Então, por exemplo, poxa, o Pedro fez ali engenharia da computação, eu fiz sistema de informação, a gente tá TI. Se eu fosse entrevistar o Pedro ali, eu já ia perguntar, poxa, você já entrou na TI, como que foi para você? Para mim foi assim e tal. Então já dá para quebrar o gelo para você o quê? Se sentir bem, para você se sentir confortável. Se você não se sentir confortável, o ideal é que o recrutador te deixe confortável, mas mesmo assim, às vezes a gente não tá. Aí outra dica é: tenha sempre um copo de água, uma garrafinha de água ali perto. Por quê? Isso é um pulo do gato, gente. Quando a gente está muito nervoso, nosso córtex frontal ele meio que entra em colapso, então a gente não consegue pensar direito. Quando a gente para beber água, a gente para alguns segundos, a gente consegue oxigenar o cérebro, a gente dá tempo para o nosso cérebro meio que desaquecer, né? E a gente meio que tem alguns segundos para reformular e com mais calma a resposta. Então, poxa, tô nervosa? Bebo água ali, calmo, respiro, já abaixa também os batimentos cardíacos, abaixa a pressão arterial e você responde. Como eu disse, é um pulo do gato. É só beber água, mas faz tudo isso com o organismo. Então, é sensacional. Quando você acha que você vai começar a gaguejar, você para, bebe um pouco de água e respira. Uhum, Aí você volta e desbloqueia exato. tudo, né? Uhum, exato. Certo. E, Pedro, você tem algum recado para dar? Você tem algum webinar hoje ainda? Você falou que tem algum. Hoje tem sim, os webinars do EBAC começam às 7 de tecnologia. É Então é sobre o só que hoje? acessar, o pessoal que quiser passar, é só acessar ebaconline.com.br/webinars. Hoje a gente tem deixa eu ver, de tecnologia. Inteligência artificial no design gráfico. Como utilizar. Legal. Legal. Gente, eu ia passar o site da EBAC e o LinkedIn de vocês, mas por algum motivo a plataforma não está deixando eu escrever. Só estou enxergando aqui. Inclusive, se tiver alguém de tecnologia quiser me dar um suporte, porque essa plataforma eu não estou entendendo mais, gente. E é isso. Tem algum recado para dar, Mara? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente pode escrever, que eu passo para eles. A pessoa deu risada quando a gente falou que não pode mentir na entrevista. A minha dica final é, pelo amor de Deus, faça o LinkedIn. A gente está falando de uma live, né, de carreiras tech e o LinkedIn é um currículo online. O LinkedIn não faz milagre, é o que você coloca no LinkedIn que faz diferença e como você movimenta ele. Então é muito importante você ter e começar a estruturar o LinkedIn. Não tenho nada? Começa a fazer um curso,
tenta pegar uma mentoria, né? Escolher um mentor, às vezes você não precisa pagar uma pessoa, às vezes você pode pegar um colega, um professor, um amigo, escolher alguém ali do LinkedIn que você acha bacana as postagens, chama para conversar, pergunta se pode ali olhar o LinkedIn para ver se tá bacana, se tem algumas dicas. Então, às vezes a pessoa faz isso batido. Eu dou muitas dicas assim de LinkedIn super tranquilo, ou gravo vídeo falando, né? Eu faço postagem. Então, por favor, usem o LinkedIn ao seu favor. Eu falo muito de trabalhar, de trabalho inteligente, né? A gente não precisa trabalhar arduamente, a gente trabalha de forma inteligente. Então, a gente tem o LinkedIn ali ao nosso favor, assim como a tecnologia ao nosso favor. Então, a gente tem que usar isso ao nosso favor. Então, tem o LinkedIn, pelo amor de Deus. Isso aí, Mara. Pedro, o site da EBAC é EBAC. Fala rapidinho para o pessoal. É ebaconline.com.br. Esse é o site dos cursos. E aí tem o mesmo site, ebaconline.com.br/webinars, que tem conteúdo gratuito toda semana. Na verdade, todo dia da semana. Tem muito conteúdo legal, gente. Eu dei uma olhada. Tem muito webinar legal, interessante e gratuito. Então, para quem tem curiosidade, tem dúvida, acho que é um caminho bacana aí para você conseguir tirar as dúvidas, né? Sim, e outra coisa, a gente estava falando aqui de chamar, galera, pode chamar a gente também. Pode mandar no Sim. LinkedIn, fiquei com tal dúvida, queria saber tal coisa, podemos bater um papo? Podemos, se a gente tiver tempo, a gente vai conversar. Não tem Claro, problema gente. nenhum, pode chamar. Quem tiver dúvida depois e não conseguiu perguntar, pode entrar no evento, né, de hoje, lá no LinkedIn, na página da HRX. Lá tem o LinkedIn dos dois, mas pode deixar lá que a gente responde ou encaminha. E, bom, é isso, gente. Gostei muito, acho que foi muito, muito bacana, muita informação. O Pedro tem uma super experiência, né, em dar aula, então ele fala super bem, assim, fluiu muito. Se alguém tiver alguma dúvida, depois pode acessar a gente, ou o Pedro, ou a Maraísa. E, gente, muito obrigada, Pedro, Mara, pelo tempo de vocês, por tudo que vocês compartilharam, foi muito bacana. Espero que vocês que acompanharam hoje tenham gostado, que tenha ajudado de alguma forma. E é isso, gente. Até a próxima e boa noite. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Foi muito bom, Ju. Passou super Obrigada. rápido. Passou Maraísa super rápido, também a gente 10. passou muita coisa. Passou Muito. muita coisa. Eles entregaram, gente. Obrigada. Valeu, gente. Obrigada, viu? Que prazer. Tchau.